o Jung vai estudar o mito de Mitra. E o que é o mito de Mitra? É justamente isso. O Sol como um pênis fecundando a Terra. Quer dizer, como aquele rapaz que não sabia, um doente internado no hospital, que não sabia nada de mitologia, como ele teve a mesma imagem do mito de Mitra, né? Enfim, a casuística do Jung, de centenas de pessoas e centenas, né? Quer dizer, é um dado estatístico que a pessoa não pode mais negar. Quer dizer, a sua experiência clínica provou o quanto ele tinha razão do consciente coletivo. Agora, na prática eu não tenho essa experiência, né? Eu não sou, como eu digo, eu não tenho formação junguiana, mas eu conheço, por leitura, né, do resultado da psicoterapia junguiana individual, com resultados realmente muito interessantes, não só quanto ao progresso individual do indivíduo, mas na sua nova abordagem para a vida, né? É outra técnica do Jung, que ele chama de processo de individuação. E outra coisa não é senão o processo psicoterápico. E o que é que ele quer dizer com o conceito de individuação? É a pessoa chegar ao si mesmo, ao conceito de self. Enfim, aqui no Brasil, como eu digo, há poucos junguianos, mas pela literatura nós vemos que os resultados da psicoterapia junguiana em várias partes do mundo é realmente, como a psicanálise tem ajudado muito ao ser humano. Quanto ao meu querido e saudoso mestre, que eu posso também dizer mestre porque ele influenciou muito, Carl Roger, ele me fez mudar meu conceito de trabalho. Eu conheci Roger em 1945, quando eu estava com uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Roger ainda trabalhava em Chicago, na Universidade de Chicago. Eu estava com Glória Quintela, nós tivemos essa bolsa juntas, né? Eu, depois que ouvi Roger, eu disse a Glória, eu estou sentindo o chão me fugir embaixo dos pés. Tudo que eu tinha como certo está muito abalado. Eu tenho que mudar os meus conceitos que eu tinha como, enfim, básicos. Foi uma das personalidades que mais me impressionaram, né? Na minha estadia nos Estados Unidos, foi justamente Carl Roger. Eu fiquei tão impressionada que depois eu voltei aos Estados Unidos mais 2 vezes, especialmente para fazer um workshop com ele, né? Depois fiz mais 2 no Brasil, quando ele esteve 2 vezes no Brasil. E o grande humanista que foi Carl Roger, a personalidade dele, né, era uma personalidade absolutamente excepcional. E a preocupação que ele tinha com o social, como essa preocupação também é minha, eu sou, enfim, o que se chama uma pessoa de esquerda, então sempre o problema social me preocupou muito, né? E uma das coisas que me encantou em Roger é ver como ele estava voltado para o problema social na sua psicoterapia. Ele, nos últimos anos de vida, ele fazia muita psicoterapia de grupo, né? De pequenos grupos de 6, 8 pessoas, que eram grupos de psicoterapia realmente, mas já desses pequenos grupos ele fazia questão que fossem pessoas bastante heterogêneas.
de profissão, professores, psicólogos, assistentes sociais, fosse lá que profissão fosse, comerciantes, políticos. Ele queria que os grupos fossem bem heterogêneos, porque ele achava que era uma maneira de atingir o social, misturando pessoas das mais diversas origens e profissões. Nos grandes grupos, que aí não eram de psicoterapia, mas eram grupos de encontro, como ele chamou, a preocupação de Roger, principalmente nos últimos anos da vida dele, né? É com esses grandes grupos de encontro ele abordar os problemas sociais que afligem a humanidade. Todos os problemas, né? De diferenças de raças, diferenças de culturas, diferenças ideológicas. Ele achava que esses grandes grupos contribuíam para criar na sociedade uma melhor compreensão, uma maior união entre os homens. Esses grandes grupos, eu participei de alguns nos Estados Unidos, com mais de 100 pessoas. É impressionante, no fim de 20 dias de trabalho juntos, como que o grupo crescesse, como havia uma conscientização da função de cada um em relação ao seu semelhante. Como diz o meu querido Viktor Frankl também, ser é ser outro. O que mais me impressionou no grupo é justamente essa relação que se estabelecia entre o nosso companheiro de grupo. Essa aproximação entre os seres humanos foi realmente uma das experiências mais ricas que eu tive no meu contato com Carl Roger. Eu teria muito o que dizer de Carl Roger, mas é tal coisa, já é tarde, o tempo urge, e eu queria apenas deixar gravado aqui também o meu grande agradecimento ao meu saudoso mestre Miri Lopes, com quem eu trabalhei 14 anos da minha vida, 8 horas por dia. Foi um convívio, portanto, muito longo e muito grande. Talvez Mira tenha sido também, como Carl Roger, o mestre que me fez voltar também cada vez mais para os problemas sociais. O Mira dizia: acusam-me de ser eclético, e eu sou intencionalmente eclético. Ele, como psiquiatra muito moço, doutor Mira, assim que se formou, só se falava em psicanálise na época. Ele então, como falava alemão, ele foi para a Áustria, e lá ele foi analisado por Otto Rank. O doutor Mira, além de uma cultura analítica, ele tinha uma cultura também dos neoanalistas, né? Porque, como eu digo, ele foi aluno de Otto Rank, discípulo de Otto Rank, analisado por Otto Rank. O doutor Mira insistia muito nisso. Ele dizia: a psicologia ainda é uma arte com pretensões a ser ciência, ainda não é ciência. Então nós temos que aproveitar tudo que surge, separar o trigo do joio e vermos o que há de sério em cada nova teoria que surge, em cada experiência, e ver o que há de bom em cada um. De modo que ele, apesar de ter tido essa formação, ele não era um psicanalista. Ele era com as suas próprias teorias e as suas próprias convicções, não é? Eu não posso deixar, portanto, minha palavra de saudade e de homenagem a esse grande mestre. Muito obrigado. Nossos agradecimentos à conferencista Mariana.
E agora, antes de passar a palavra à próxima conferencista, gostaríamos de convidar a comissão organizadora que providenciasse a aparelhagem técnica que a próxima conferencista irá utilizar. Antônio, gostaríamos de solicitar a gentileza que você se assentasse no plenário nesse momento e logo após a exposição você retornaria. Pode. Você atrás, acho que fica melhor. Atrás da Maria José. Maria José, você poderia comentar? Todo mundo compõe e eu ainda atrás. Você sabe mexer. Formada pelo CEOP, especialização em terapia comportamental cognitiva, atualmente coordenando o Serviço de Apoio Psicopedagógico da Divisão de Apoio ao Escolar da Fundação Educacional do Distrito Federal. Eu queria falar sem microfone, dá para todo mundo ouvir aí? Ah, Tânia, não vem passar. Olha, eu queria agradecer o convite e falar da satisfação de ter dois professores aí na plateia, dois queridos professores, Miriam e Otávio. Eu acho que aumenta até a minha responsabilidade aqui, né? E é muito sério também falar no final, porque está todo mundo com fome, né? Todo mundo querendo correr para a galera, não é não? Mas vamos lá. Como a gente trabalha na educacional, então é importante a gente situar primeiro a escola para que a gente possa seguir no raciocínio, né? Então, o que é a escola para nós? A escola, esse aqui é porque eu trouxe meu improviso bem explícito, viu, gente? Em forma de transparência. A escola é o reflexo da sociedade e pode ser veículo de conservação ou de transformação. Ela pode ser um instrumento de dominação ou de libertação do homem. Então, esse desenhozinho aqui, ó, ele mostra a mão dupla que deve existir entre a sociedade e a escola, né? A sociedade interferindo na escola, mas espera-se que com as ações da escola a gente possa também mudar esse contexto social e neutralizante que está, neurótico, né? Que está como o Roberto colocou. Porque o que acontece hoje? A sociedade está um caos, né? Eu acho que essa transparência aqui não haveria nem necessidade, né? Basta a gente relembrar os últimos fatos, mas a gente está vivendo esse mundo de crise
E não é a situação de Brasil, é a situação de mundo mesmo, né? Crise de valores na religião, na política, na economia, na cultura. E esses valores, essa quebra desses valores, eles interferem em todas as nossas relações, né? Seja as nossas relações afetivas, sociais, de trabalho, e isso acaba repercutindo na escola também. Mas o que está acontecendo? Eu não quero ser assim muito pessimista, mas o que está acontecendo é como o Roberto colocou. A escola, ela está tão ruim quanto está a sociedade. Porque já que ela é um reflexo da sociedade, ela está tão ruim quanto está a sociedade. E às vezes a gente é convidado à escola, eu tenho pena dos alunos das escolas. Tamanha é a situação que está a escola, de quebra de valores mesmo, de uma série de problemas. Isso está fazendo o quê? Isso está repercutindo nas crianças, né? Isso está repercutindo nos nossos adolescentes. E o que a gente está vendo hoje? Nós estamos vendo os nossos adolescentes com conflitos existenciais, na área vocacional, né? Não tem nenhuma perspectiva para esses adolescentes, conflitos na área sexual, conflitos ideológicos. Isso está fazendo com que as nossas crianças e os nossos jovens não tenham um projeto de vida. Eles estão caminhando para projeto de morte. Eu não sei se vocês sabem, aí eu queria falar sem microfone. Você acha que eles não... Ouve sim, eu estou acostumada a falar para 100 pessoas, são 100 professores. Nós somos o 3º país do mundo em suicídio de jovens. E já com suicídio também na infância, né? A última estatística que eu li ano passado a respeito de problemas na área sexual, se faz no Brasil 650 mil partos em adolescentes de 12 a 18 anos. Se já não bastasse isso, se faz no Brasil 1.750.000 abortos entre crianças de 12 adolescentes, né, de 12 a 18 anos. Então isso, gente, é uma coisa muito séria. E de repente essas coisas chegam através da televisão, chegam na escola. Quando começou a questão da AIDS, foi um dilema na escola. Porque o Ministério, não muito preparado para fazer as propagandas, de repente começa a falar desde as 6 horas da manhã de sexo oral, de camisinha, e as professoras em pânico. Porque os alunos chegavam, as crianças chegavam na escola e perguntavam: tia, o que é sexo oral? Elas não sabiam como responder. Por quê? Porque também não foram preparadas, né? Agora é preciso que realmente a escola faça uma retomada, se atualize diante de todos esses problemas que estão ocorrendo. Drogas, hoje é difícil saber qual é o adolescente, qual é a criança que não está usando a droga, né? Eu não sei se vocês sabem também, foi feita uma pesquisa com os estudantes universitários da USP, perguntaram para eles o seguinte: como é que eles estavam pensando em relação ao casamento? E a resposta foi o seguinte: nós vamos casar com a namorada, com a moça que a gente menos gosta, porque a gente sabe que vai separar mesmo, então pelo menos a gente não sofre. Então é a imersão que está havendo na cabeça desse jovem, né? Quer dizer, a dificuldade de lidar com a perda é muito grande. E a nossa preocupação aumenta enquanto instituição escolar, porque não é novidade nenhuma para vocês, isso aqui é só para ilustrar, né? Que nós estamos aqui, ó, contribuindo para a formação da personalidade do indivíduo. Agora, volto a dizer, o professor não foi preparado para essa dimensão. Então fica até difícil a gente cobrar que a escola tenha outra postura, né? Então a preocupação nossa na Fundação Educacional é justamente levar os conhecimentos da psicologia para os professores, para os pais, para que a gente possa pelo menos minimizar esse caos que está aí. E aqui só para vocês perceberem o terreno fértil que a gente tem lá. Olha, 415 escolas, 439.037 alunos. E aqui vem pré-escolar, ensino fundamental. Olha aqui, de 5ª a 8ª série, 126.317. Ensino médio, 52.119. Educação de jovens e adultos, 50.719. Ensino especial, 3.705. E se a gente for pensar
que a nossa educação está, volto a dizer de novo quando o Roberto falou, porque quando a fala dele me sensibilizou muito e me emocionou muito, porque de uma certa forma é isso que a gente está querendo fazer na Fundação, uma educação que vê o indivíduo como um todo, porque o que a gente vê hoje na educação, o que é? Uma educação fragmentada, entendeu? Onde não existe mais espaço para o coração, não existe mais espaço para o prazer. É como se o ser humano fosse só cérebro, e o cérebro que está bem fragmentado, valorizado só o hemisfério esquerdo, né? E ainda tem que ser um cérebro inteligente, porque se esse cérebro não corresponder à expectativa do professor, esse cérebro também não tem muito valor, né? Então é uma educação generalizada, onde a expectativa do professor é que ele chega ali, dê aquela aula e que todo mundo assimile da mesma forma, né? Há uma coisa totalmente descontextualizada da prática, da vida social dessas crianças, e que de uma certa forma nós também psicólogos estamos tendo dificuldade, porque a nossa formação também foi totalmente descontextualizada. Aspecto social, então, muito pouco se viu disso aí, né? Como teria que fazer um breve relato, né? Porque Landejano falou bem isso para mim, eu vou sintetizar isso aqui devido ao horário, tá? Então, o que a gente tem feito na Fundação Educacional? Desde 1962, em 1962 começaram as primeiras iniciativas de se fazer alguma coisa no campo da psicologia, que foi relacionado aos alunos excepcionais, aos alunos com dificuldade, né? Então, se implantou o atendimento pedagógico para essas crianças. E daí para frente, a gente vem ampliando as áreas de psicologia na Fundação. Então, em 1975, foi criada a Divisão de Ensino Especial e foi criado, então, equipes de diagnóstico para fazer a triagem dos alunos que precisariam ir para o ensino especial, né? Em 1977, houve uma primeira tentativa de se fazer um trabalho de psicologia preventiva. Essa tentativa foi realizada na Escola Clássica do Planalto. Não sei se vocês conhecem aqui do Planalto, tá? Mas foi uma tentativa que também não vingou, porque como toda instituição pública, aquele outro que vem, quer desmanchar tudo e não dar continuidade àquilo que foi, né, que havia sido começado. Não se faz uma avaliação, simplesmente acaba e pronto. Em 1980, quando foi criadas as equipes de diagnóstico, eram centralizadas no plano piloto. Já em 1980, houve a necessidade de descentralizar esse atendimento, até pelas próprias condições econômicas das famílias, que não tinham condições de trazer, por exemplo, uma criança de Braslândia, vir fazer um diagnóstico no plano piloto e também receber um atendimento no plano piloto, né? Então, nós descentralizamos as equipes de diagnóstico, já criamos as equipes também de atendimento nas diretorias regionais de ensino. E em 1987, aquela primeira tentativa que havia sido feita em 1977, então nós retomamos essa tentativa, essa experiência da psicologia preventiva, mas já com uma nova visão, uma nova reestruturação. Por quê? A nossa preocupação, e eu achei muito interessante que todo mundo aqui falou a respeito do aspecto social da psicologia. Porque se a gente for ver, nesses anos todos, a nossa área é uma área muito elitista, né? Então nós estávamos tendo, na instituição pública, a oportunidade de socializar os conhecimentos da psicologia, levar os conhecimentos da psicologia para as classes populares. E isso nós começamos a fazer em 87. Agora, por que essa preocupação com a área preventiva? Porque não dá, diante de tudo que nós já vimos aqui, para a gente esperar a criança, o adolescente, ou o adulto adoecer para começar a fazer alguma coisa. Se a gente tem condições, enquanto ciência, trabalhar para que esse indivíduo não entre na patologia, por que nós vamos esperar? Né? Então começamos a desenvolver ações de caráter preventivo nas escolas. E qual que era a nossa preocupação? E é ainda. Porque a nossa escola é muito punitiva. E isso eu não estou falando apenas da escola pública. A escola privada também está no mesmo esquema de punição.
Então a gente espera que com essa área a gente torne a escola o menos punitiva possível e que se torne mais prazerosa, tanto para o professor como para o aluno e também para a família, né? E discutir e abrir um espaço na escola para se falar de sentimento, para se falar de amor, para se falar de prazer, para se falar da música, porque hoje é só informação, informação, informação. Tem professor que diz o seguinte: olha, Maria José, não vem com esse papo não, porque a mim interessa ensinar português, matemática, geografia e história. Agora, se ele está triste, se ele está alegre, eu não quero me envolver com isso. Então a gente está querendo mudar esse enfoque do professor, que não dá para ele ver mais esse aluno apenas como um cérebro, que ele quer que funcione só do lado esquerdo, né? A preocupação nossa também de estar junto ao professor, porque o professor não foi preparado como deveria ser, né? Estar junto à família também, porque hoje, gente, a família, por uma série de circunstâncias, ela está jogando tudo para a escola. Ela não quer assumir o mínimo, porque também se sente sem chão. É como se tivesse puxado o tapete da família, né? Então, a gente vai muito à escola fazer trabalho e tal, e a gente vê a aflição da família pedindo, pelo amor de Deus, vem aqui fazer um trabalho com meus filhos nas mínimas coisas. Que às vezes é se trabalhar valores, porque nem valores a família está tendo facilidade para trabalhar. Em nome de ter o nome de careta, de ter o nome de cafona, entendeu? Então teve uma mãe que disse assim: ah, Maria José, mas eu não posso discutir com a minha filha as coisas que ela está vendo na televisão, porque senão ela vai falar que eu sou careta. E eu disse para ela na época: seja careta, porque pelo menos isso ela vai ter de você um referencial. Porque não tem referencial nenhum. Qual é o referencial das crianças e dos adolescentes? É a televisão, é os meios de comunicação, né? A gente vê as novelas, como é que tem relacionamento sexual do jovem, mas não se fala em prevenção de gravidez. A televisão não fala. E no entanto dá lá os jovens tendo relacionamento sexual, quer dizer, a televisão vendendo a fantasia, né? E os adolescentes incorporando essa fantasia. E a família sentindo dificuldade. E a gente quer mudar também essa visão da escola, que só chama a família para mostrar boletim ou para quando o filho fez uma coisa errada. Quantos aqui tem filho na escola? Quantos aqui? Levanta a mão. Já foram chamadas para receber um elogio alguma vez? Coisa inédita, tem uma colega aqui que já foi. Eu já tenho filha de 21 anos, eu tenho 3 filhas, nunca fui chamada. Por quê? Só o que prevalece é o negativo. Ou então, se o aluno conseguiu fazer uma coisa faraônica. Quando ele faz uma coisa faraônica, sim, aí é o destaque do colégio, bota o nome, todo mundo fica sabendo. Agora, aquela criança que não consegue fazer uma coisa faraônica, ela passa numa expressão meio vulgar, como um simples contribuinte do NPS ali dentro da escola. Então é essa visão que a gente quer mudar na escola, né? Estamos tentando através dos conhecimentos da psicologia. E só para terminar aqui, que eu não quero me alongar muito, a gente tem encontrado dificuldades. Dificuldades em relação até à própria cultura que existe em relação à psicologia. Porque para muitos, tanto para a família quanto para as crianças, para os professores, psicologia é médico de louco, entendeu? Então os professores, tem muitos professores que têm resistência. A gente tem experiência, está aqui a minha colega, tem outra colega ali que também, tem várias colegas aqui da Fundação. Quer dizer, o professor tem uma limitação muito grande para aceitar o nosso trabalho inicialmente, como você falou, porque ele vê a gente seguinte: não, vem o psicólogo que vai controlar todo o meu comportamento, vai me interpretar, se eu cruzar a perna ele vai achar que eu tenho repressão sexual. E aí existem esses preconceitos que passam através da cultura, né? E que a gente tem um trabalho enorme de desfazer esses conceitos. Porque primeiro nós temos que desmitificar o que é a psicologia, para então a gente conseguir um vínculo com os professores e com as crianças, né? Outro conceito que eles têm também é que a psicologia não resolve nada, porque tem um amigo que fica 5, 6, 7 anos fazendo terapia e que não mudou nada.
Outro preconceito que eles têm também é o seguinte, que a psicologia é altamente permissiva e que ela vai estar ali para passar a mão na cabeça do aluno e que agora só o aluno que tem direito e o professor não tem direito a nada. Então é tanto conceito errado que dá muito trabalho para a gente desfazer isso. Mas a gente tem tentado desfazer esses conceitos errados para aí sim começar a desenvolver esse trabalho, né? Uma outra limitação que eu já disse anteriormente é a própria formação nossa, né? E principalmente na área educacional, é uma área que nunca foi muito assim, nunca as pessoas tiveram muita motivação. Eu me lembro que quando eu formei no CEUB, eu quis fazer psicologia educacional, mas não tinha mais. E o CEUB oferecia psicologia educacional. Mas acabou por quê? Porque não há motivação realmente das pessoas. Não sei se é vista com menos-valia, eu não sei o que é, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco a nossa atividade. Agora, eu considero que tive até uma sorte, porque fui fazer psicologia industrial, tá ali os meus 2 professores, e com a psicologia industrial você tem a oportunidade de ver todo o aspecto institucional, né? E as coisas, como se interage, como a coisa age, como é que as coisas se dão dentro da instituição. Então isso aí deu um gancho, mas a gente tem procurado estudar, tem procurado fazer formação, fazer curso, vamos para congresso. Está ali o colega de Portugal, ano passado esteve no congresso de Valinhos, nós estivemos lá também, foi um congresso excelente de psicologia escolar. Então o que nós estamos fazendo na Fundação? Olha, nós temos o apoio psicopedagógico com 3 áreas: a área diagnóstico, a área de atendimento e a área preventiva. Rapidamente aqui, o objetivo: oferecer apoio psicopedagógico aos alunos do 1º grau da rede oficial de ensino, visando a melhoria do seu desempenho escolar. Os específicos, o primeiro não está aí não, foi um erro. Desenvolver ações que estimulem e facilitem o processo ensino-aprendizagem, respeitando as diferenças individuais nos seus aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, econômicos e espirituais. Quer dizer, ver o indivíduo como um todo e não um indivíduo fragmentado. Desenvolver ações que favoreçam o relacionamento interpessoal e intergrupal na escola, entre direção, professores, pessoal técnico administrativo, pais e alunos. Porque a nossa experiência já mostrou que tudo que ocorre na escola tem repercussão na sala de aulas. Desde a forma como esse aluno é tratado pelo porteiro, passando pela secretaria, pessoal da administração, merendeira, professores, tudo isso vai interferir lá na sala de aula. Estimular o desenvolvimento na escola de atitudes e comportamentos que contribuam para a formação sadia da personalidade do aluno. Porque a gente entende que o professor é um agente de promoção de saúde mental. Então é preciso que a gente discuta isso na escola, né? Isso aqui é mais relacionado ao atendimento: favorecer o desenvolvimento afetivo, intelectual e motor das crianças com distúrbio de aprendizagem. Porque a autoestima das crianças com distúrbio de aprendizagem, olha, eu acho que não dá nem para mostrar assim, porque eu acho que é menor que isso aqui. Desenvolver habilidades cognitivas, perceptivo-linguísticas nas crianças com distúrbio de aprendizagem. E aqui também a gente tem a esperança, já foi feito um concurso para que a gente tenha também o fono na nossa equipe. Reeducar crianças com problemas fonoaudiológicos que apresentam distúrbio de aprendizagem. Só para vocês terem uma visão do quadro que a gente tem. Aqui na área de atendimento. E na área de atendimento nós temos o psicólogo e o pedagogo e vamos ter o fono. Então nós atendemos, olha, esse ano passado, aqui é o dado do ano passado, 1.489 crianças com dificuldade de aprendizagem. E nós tínhamos 30 professores com formação em psicologia e 19 pedagogos. Fala só aproximadamente 200 profissionais Na equipe de diagnóstico nós temos 30 professores com formação em psicologia e 20 pedagogos.
aqui. 30 com formação em psicologia e 30 pedagogos. E realizamos 2.331 diagnósticos no ano passado. E a área preventiva, nós temos 23 professores com formação em psicologia. Aqui tem 22 escolas, porque no Centro de Ensino Especial nós temos 2 profissionais. E nós conseguimos atender, quer dizer, a abrangência dessa área, até economicamente é muito mais barata, né? Quando você trabalha a prevenção, isso já foi provado que economicamente é muito mais barato. Nós conseguimos atingir, ano passado, 18.219 alunos. Agora ainda é muito pouco diante daquele número que a gente tem de alunos, né? 937 professores e 365 servidores, porque a gente trabalha também, né, toda aquela relação interpessoal na escola, também os servidores são atingidos por essa área. Então eu acho que era só isso que eu tinha a falar para vocês, e colocar o seguinte, que esse ano nós estamos, deve sair no edital aí, não vai demorar muito. Nós estamos pensando em ampliar o quadro de psicólogos na fundação, porque a gente trabalha com professores com formação em psicologia. Mas tínhamos que fazer alguma coisa, começar a fazer alguma coisa, né? Mas daqui uns meses deve sair no edital, nós vamos abrir vaga para 40 psicólogos para a área de diagnóstico. Porque a área de diagnóstico realmente você lida com teste, você assina laudo, então é necessário, né, que seja mesmo do quadro de psicólogos. Então, gente, rapidamente era essa visão que eu queria dar para vocês do nosso trabalho. Nós gostaríamos de agradecer a conferencista Maria José e convocar a comissão para que retire a aparelhagem e que os outros conferencistas retornem à mesa para responder as perguntas que aqui já estão. Vamos procurar ser o mais rápido possível. Senhor Roberto Kremer, por que tantos psicólogos têm misturado a psicologia com conceitos místicos e práticas não pertinentes à psicologia, mesmo tendo passado por uma formação acadêmica da psicologia? Eu creio que realmente há pessoas que estão de uma maneira indiscriminada fusionando, misturando inadequadamente abordagens que, se são complementares, não podem ser identificadas. Ou seja, um dos princípios da abordagem holística é não misturar e não separar. Agora, eu acredito que esse renascimento do mitológico, esse renascimento da magia, se deve às contradições inerentes ao racionalismo científico. Cá entre nós, agora que as cortinas começam a se fechar, o racionalismo científico é uma chatice. Desmitologizou o mundo, tirou a magia, tirou o encanto. Eu acredito que tem a ver com as nossas crianças, nossos filhos, irem para a escola e mais tarde nós vamos para o nosso trabalho sem brilho nos olhos. Não temos um mistério, não estamos conectados com todo esse assombro que nos rodeia. Então, primeiro, a palavra terapeuta, ao que me consta, a primeira pessoa que se referiu foi Filon de Alexandria, se referindo a uma tradição judaica dos terapeutas, uma tradição muito parecida com a dos essênios, das quais se diz que Jesus estudou e era um representante. Ora, na Idade Média, a ciência era reprimida em nome de algo que confusamente se chamava Deus. Nós temos que reconhecer agora que a experiência sublime é reprimida em nome da própria ciência. Universidade,
como se chama, como você deve se referir a um reitor de uma universidade? Vocês sabiam? O magnífico, a santidade tem diferença? O que aconteceu com a mística? O que aconteceu com a poesia? Foram marginalizados em tempos sombrios os poetas delirantes. E hoje nós estamos presenciando essa derrocada, essa crise que nós já nos referimos aqui e que está dentro de cada um de nós. Portanto, talvez de uma forma demasiada, algumas pessoas se estejam exagerando nas suas aplicações, no seu resgate dessa dimensão do mistério. Porém, eu acredito apenas numa psicologia que seja inclusiva e que abranja o ser humano na sua condição de totalidade. Eu não acredito que apenas a razão, ou apenas o coração, ou apenas a sensação, ou apenas o sentimento, ou apenas o pensamento possa dar conta da questão humana. Eu me recordo de uma menina que me procurou, ela tinha feito um curso comigo há anos atrás, Dói. Ela disse que um dia ela acordou e foi tomar um copo d'água. E de repente ela teve uma experiência. Hoje na psicologia transpessoal se chamaria de uma experiência culminante, uma experiência cósmica, uma experiência de vivência holística. Ela disse que de repente, ao tomar um copo de água, ela se sentia um copo. E ela se sentia água, e ela se sentia ela mesma, e ela então abriu a janela e ela era os passarinhos, e ela era as árvores. Então ela saiu caminhando e via as pessoas diferentes, reconhecia as diferenças das pessoas, e ao mesmo tempo ela se encontrava nas pessoas, ela via os passarinhos diferentes, ao mesmo tempo tinha uma essência unificadora. Ela ficou deslumbrada com essa experiência, não se contendo, contou para a mãe. A mãe, preocupadíssima, a levou a um psiquiatra. E o psiquiatra rotulou de psicose maníaco-depressiva. E quando ela resistia a esse rótulo, ele disse: se você não aceitar vir aqui, não sei quantas vezes por semana, e tomar esses medicamentos, nós vamos ter que colocar em você uma camisa de força. Gente, ora, essa é a questão. Por que as pessoas estão buscando gnomos, doentes? Eu creio que é uma compensação natural a essa desidratação do mistério que nós vivemos durante séculos no racionalismo científico. Claro que há exageros, porém precisamos ter uma mente inclusiva. Só essa mente inclusiva, essa mente acolhedora da nossa vastidão, eu acredito que pode fazer jus a essa tarefa tão impossível que é a nossa, de facilitar que o ser humano se revele a si mesmo e dê testemunho do seu ser à humanidade. Então, concluindo, uma notícia, uma sincronicidade. Aliás, eu acredito que Jung deveria ter ganho um prêmio Nobel por essa palavra tão incrível que ele cunhou com o físico quântico Pauli, sincronicidade, que nos retirou da regência infalível e gélida do princípio da causalidade. O que é sincronicidade? É princípio de conexões acausais. Parte-se do pressuposto que há uma unidade de eventos. E o simples fato dos eventos acontecer no mesmo momento pode nos revelar significados. Uma folha que cai, um passarinho que canta, pode me revelar um significado. Nós somos muito antigos, ou seja, eu sinto muito ter que dizer, se você tem problema de idade, porém não tem ninguém aqui nesse auditório com menos de 15 bilhões de anos, de acordo com os cientistas. Eu não estou me referindo a nenhum conceito esotérico. Eles agora confirmaram o Big Bang, 15 bilhões de anos atrás, uma grande fornalha criativa, uma explosão. Ali nós fomos gerados, ali tudo que existe, essas flores, essa xícara de café, e há desdobramentos desse evento único. É um mesmo evento. Por isso que os hindus, intuindo esse solo comum, que nós vivemos num universo que é vivo, e nós fazemos parte não de uma terra que é um aparelho, de um universo que é uma máquina, como queria Newton, e sim de um grande organismo. Nós fazemos parte dessa totalidade. Bom, então, para concluir, haverá de 11 a 13 de setembro, convidado da França, para concluir, esse é um evento histórico, o grupo piloto da formação holística de base,
realizado numa universidade que tem essa abordagem holística, virá Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup é PhD em psicologia transpessoal, doutor em filosofia e em teologia, é sacerdote dominicano, monge exicaste, é um monge do deserto, tradutor do texto Os Terapeutas de Filó de Alexandria, do grego, e ele vem para falar sobre, fazer um workshop, um seminário sobre os terapeutas da Alexandria após modernidade. 11 a 13 de setembro, na Universidade Holística. Muito obrigada, Roberto. Nós gostaríamos agora, nesse momento, de fazer uma consulta ao plenário. Tendo em vista a riqueza das exposições, as perguntas aqui são várias, muitas perguntas. Gostaríamos, então, por uma questão de ordem, de consultar o plenário. Devido ao adiantar da hora, se for possível, se essas pessoas, nós vamos ter logo após um jantar, por adesão, quem quiser participar, todos estão convidados, né? E se essas pessoas quiserem conversar com os conferencistas, buscar as suas respostas, ou se vocês preferirem continuar no debate, nós podemos continuar ou encerrar. Vamos fazer então uma pequena votação. Quem prefere continuar? Levanta a mão, por favor. Ouvindo as respostas, ou prefere ouvir as respostas logo após, pessoalmente, procurar o conferencista e conversar com ele? Ou prefere ouvir aqui agora no plenário? Então vamos. Primeiro, ouvir aqui no plenário ou ouvir depois individualmente com o conferencista. Primeira proposta, ouvir no plenário. Segunda, ouvir com o conferencista. Então vamos votar agora. Primeira proposta, ouvir no plenário. Ok. Segunda, ouvir a resposta pessoalmente. Bom, ganhou ouvir aqui. Então vamos às perguntas, né? Vamos às perguntas. Senhora Marlene, o que é ego auxiliar e como ele funciona em psicoterapia? Como funciona o psicodrama? Com quem a senhora trabalha especificamente? Bom, o ego auxiliar é também um terapeuta, né, com formação em psicodrama e que vai estar junto na terapia, junto com o diretor, para que ele possa contracenar com o seu cliente no sentido de fazer o papel complementar naquele momento do conflito ou da situação que o paciente traz no momento. Como funciona o psicodrama? Psicodrama é um método, né, uma técnica de psicoterapia e ele funciona, como eu coloquei no que eu disse, nos consultórios particulares, através da psicoterapia, né, de uma forma individual e grupal, e também como a sua atuação psicopedagógica, onde a gente trabalha com vários grupos, de diversas formas, principalmente grupos, lidando com o treinamento do papel profissional. Não sei se a pessoa gostaria de saber. Com quem eu trabalho? Eu trabalho com adolescentes, né, de modo geral, e com adultos. E os adolescentes, principalmente com alunos em escolas da rede particular, com professores também da rede particular, e no consultório com pacientes, com clientes, e com os adolescentes de rua, meninos de rua. Obrigada, Marlene. A próxima pergunta é para a conferencista Mariana Alvim. Gostaria de obter informações sobre formação junguiana em Brasília. Endereço. Ela teria um endereço? Que haja formação, que eu saiba, não há aqui ninguém encarregado de formação junguiana. Agora, há a psicóloga Isabel Vieira, que tem um grupo de estudos de Jung. Mas é um grupo de estudos, nós estudamos juntos. É um grupo de umas 10 pessoas.
Agora, não é formação junguiana. Que eu saiba, não existe ninguém em Brasília. Apenas que a pessoa quer estudar assim, mas não tem esse caráter de formação. Ok. Mariana, você conheceu pessoalmente Jung? Que impressão ele lhe causou? Jung, não. Não, pessoalmente eu não conheci Jung, não. Quem eu conheci pessoalmente foi Carl Roger. Eu me referi aos dois, né? Jung e a Carl Roger. Jung eu não conheci pessoalmente. Quem conheceu pessoalmente Jung foi Nis da Silveira. Eu não. Ok, obrigada. Agora, para a conferencista Terezinha. Como a psicanálise tem se adequado às exigências práticas dos clientes no concernente a mudanças, uma vez que ela tem se caracterizado por uma longa duração em suas atuações terapêuticas? Olha, a psicanálise não vai se adequar a esse tipo de exigência, não, porque a postura do analista, ele não vai se colocar com essa preocupação quanto ao tempo, né? Quer dizer, isso já iria interferir na sua escuta, na sua condição de estar de uma forma livre com o paciente. Quer dizer, o paciente... Agora, o que acontece é que, em geral, as pessoas sabem disso, né? Então, quando elas estão passando assim por um problema, uma crise, um problema mais urgente, elas já nem procuram a psicanálise. Mas, também essa questão das análises longas, né? Quer dizer, a psicanálise é um encontro onde o paciente vai se conhecer melhor e o contato com o analista vai propiciar isso. Então, o tempo de duração desse trabalho é um tempo que depende da motivação do paciente. Enquanto fizer sentido para ele estar ali conversando e pensando e se conhecendo melhor, o trabalho continua, né? Então, eu acho que essa ideia de que ela precisaria se adequar a esse tipo de exigência, realmente eu não vejo assim. Eu acho que ela não se adequa a esse tipo de exigência, não. Ok, obrigada. Poderia deixar perguntas para o Isidro. Isidro, a que se atribuiria o fato de psicólogos, após sua graduação, se afastarem tanto do objeto de estudo da psicologia, o comportamento? Uma vez que este é um dos conceitos que dá à psicologia o status de ciência. A questão aí é mais a orientação que a pessoa vai ter como profissional. A psicologia do comportamento foi desenvolvida com base no trabalho de Watson e a função era desenvolver, através de uma metodologia, o estudo de algo que pudesse ser, através de operacionalização, através de um empirismo, através do operacionalismo, através da quantificação, estabelecer referências estáveis, sólidas, confiáveis para desenvolver o estudo desse chamado fenômeno psicológico, porque concebe-se que o comportamento é a expressão do psiquismo. O psiquismo se expressa através do que o organismo faz, quer dizer, o que acontece como fenômeno psicológico, como psique, seria exatamente o resultado da experiência que o organismo tem como organismo, né, que o indivíduo tem como organismo, e a reação dele ou a ação dele sobre o ambiente. Então, depois que o indivíduo desenvolve essa atividade academicamente, ele vai se tornar um profissional aplicando as suas informações, etc., nas diferentes áreas. Então, ele deixa de ter uma visão acadêmica para ter uma visão de ciência aplicada. E nisso
existem várias formas de se aplicar, várias formas de se trabalhar, consequentemente perde contato ou quase sempre não está se importando para as questões acadêmicas. Bom, tem várias perguntas aqui para o Isidro. Me parece que na resposta dele ele conseguiu abranger todas, mas se alguém ainda quiser perguntar, eu gostaria que a pergunta fosse dirigida à mesa. Só para o Isidro ou para... Não, nas questões do Isidro, porque são várias, eu tentei selecionar, fiz uma mais abrangente e me parece que deu para responder. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, fica aberto. É preferível que não façam, né? Porque está na hora da gente... Obrigada. Maria José, conferencista Maria José. O que a Fundação Educacional está fazendo ou pensa em fazer em relação à educação sexual nas escolas? Sabe-se que a educação sexual é uma necessidade, mas, conforme você mesma falou, nossos professores não possuem uma formação específica para tal. Olha, essa problemática da educação sexual é uma coisa tão interessante, como é que agora a coisa fica muito evidência, né? Mas no currículo sempre teve a questão da educação sexual. Porque se trabalha o corpo, desde o pré, se trabalha o corpo humano, né? Mas só que as escolas trabalham o corpo humano anatômica e fisiologicamente. Ninguém fala de prazer, ninguém fala de sentimento, ninguém fala de gravidez, ninguém fala de aborto. Por quê? Porque o próprio professor, ele tem limitações até em relação à própria sexualidade dele, né? Já houve casos de professores que, de uma professora